Olá, você na companhia da Canção Nova. Que bom, mais uma vez, estamos todos juntos aqui neste nosso encontro semanal. Obrigado por me receber aí agora na sua casa, ou em qualquer que seja o ambiente, no Brasil, fora do Brasil, lugares tão longínquos. Mais uma vez, obrigado. Sinto-me muito feliz de ser acolhido aí por você. Começamos aqui um novo programa e começamos também agora um tempo muito particular. Já estamos praticamente no fim de ano, gente. E o espírito de confraternização toma conta de todos os ambientes, inclusive as empresas onde trabalhamos. Temos um clima de esperança, cresce a harmonia, embalada pelo espírito natalino que já está chegando. Há um desejo de amor, de alegria. É tempo de voltar o coração para o essencial neste dezembro. Entre tantas tarefas, metas e responsabilidades, o ritmo acelerado do dia a dia não pode nos engolir e fazer esquecer o que realmente tem valor. As pessoas têm mais valor. E neste programa especial, vamos refletir sobre o fim de ano e o Natal no ambiente corporativo, a espiritualidade, o sentido de estarmos juntos no trabalho e na vida. Seja bem-vindo, vai ser um programa muito particular, muito especial. E vou receber aqui também com muito gosto um convidado que já esteve conosco no Além da Notícia, que volta hoje e eu realmente estou muito contente de recebê-lo aqui, querido Marcione Scheffer, doutor em teologia, professor de ética e espiritualidade nas organizações, especialista em espiritualidade corporativa. Boa noite, bem-vindo novamente. Boa noite, Ronaldo, como é que tu estás? Bem? Tudo Obrigado bem. Por esta acolhida maravilhosa. Também o pessoal que te acompanha. Que seja realmente um momento de reflexão, de análise, de espiritualidade, enfim, que possamos levar alguma coisa boa para a nossa vida. Obrigado pela tua presença também, pela tua companhia. Olha, o Marcione ministra palestras que destacam a espiritualidade como ferramenta para auxiliar as pessoas a encontrarem o propósito e o sentido em suas vidas. São mais de 30 anos de experiência na condução de empresários, líderes, profissionais corporativos, famílias, contribuindo para as pessoas viverem uma transformação pessoal e familiar. E, Marcione, a gente já vê a movimentação em todos os lugares, tem confraternização. O que isso quer dizer? Sem dúvida alguma. É um momento especial porque lá no sul, eu sou gaúcho, né? Então a gente fica brincando que a gente vai fazer uma visita para alguém e tem que fazer um chimarrão para confraternizar. Ou seja, é o hábito, né? Mas esse espírito natalino, ele começa bem antes. Por exemplo, Gramado começa 23 de outubro. O espírito do Natal começa nesse período, né? E a gente percebe o iluminar. Essa é a grande questão. Ou seja, luzes que trazem essa simbologia do Natal. E elas vão se refletir nas estradas, nas cidades, nas casas. Agora, as cidades se preparam sempre mais para isso, né? Nas praças, nas avenidas, nos prédios, nos canteiros, nos jardins, em tudo que é lugar. Ou seja, aonde a gente anda, graças a Deus, este clima natalino começa a nos envolver nesse período. Isso transmite uma espiritualidade, né? Com certeza. Ou seja, esse ambiente, né? Porque a gente vive neste ambiente. Um ambiente colorido, um ambiente de festa, um ambiente celebrativo. Este ambiente iluminado, na verdade, ele já mexe com o nosso íntimo. Eu fico sempre brincando, é interessante que isso naturalmente, as pessoas ficam mais solidárias nesse momento. Percebo isso também. Você não precisa forçar eles para serem solidários. Estamos em clima de Natal. Esta frase é maravilhosa, porque o clima de Natal, ele favorece as relações. Se ele favorece as relações na família, o que é maravilhoso, também favorece o ambiente de trabalho, porque é todo este clima que envolve as pessoas que começa já antes da celebração em si do Natal, depois a novena, em si a preparação da árvore, tudo isso faz parte desse clima maravilhoso. E a gente aproveita então este momento da grande espiritualidade e leva uma reflexão de paz, amor, daquilo que representa de fato o Natal para as pessoas no trabalho, que depois vão levar para a sua vida ou vice-versa. Você faz um trabalho importantíssimo e eu quero aqui agora me dirigir aos empresários católicos, cristãos em geral, para um trabalho que é feito. Por exemplo, essas confraternizações que acontecem no mundo do trabalho, e elas acontecem praticamente em todas as empresas, elas podem ser melhor aproveitadas. E o seu trabalho se encaixa exatamente aí, não é? Eu digo assim que nessa dimensão, como a gente aproveita o que já existe, e a gente não precisa ficar inventando nada. Apenas pode aperfeiçoar e eu percebo que muitas empresas já fazem isso, tanto é que ninguém inventa nada. A gente copia, vê, enxerga e admira aquilo que já se vê. Então,
Se percebe assim, por exemplo, em muitas empresas, eles fazem apenas a celebração de Natal. Eu não vou chamá-la de uma celebração pagã, porque não teria sentido nenhum, mas é só uma celebração de final de ano, de confraternização, em que ela não envolve nenhum sentido religioso. E está tudo bem, porque estão fazendo uma celebração, estão trazendo a pessoa em si, porque não se celebra outra coisa do que a pessoa. Se celebra as vidas. Ninguém vai numa confraternização de final de ano celebrar os computadores da empresa, ou a IA, que agora está no mundo moderno. Não, celebra-se o quê? As relações humanas. E essas relações humanas pode ser uma celebração de Natal, naturalmente, sem nenhum envolvimento de prática espiritual ou religiosa. Que são coisas diferentes. Então, eu diria que nós diríamos assim, a grosso modo, claro que tem outras 10 divisões, mas eu diria assim, a grosso modo, uma celebração de final de ano de confraternização, uma celebração de confraternização em que você pode ver numa dimensão, se for mais familiar, por exemplo, uma religiosidade da família, pode ser da comunidade que ela frequenta, se é uma empresa pequena, de família, se tem só a família, não tem colaboradores externos, é uma celebração de Natal que é uma dimensão religiosa, porque a família vive essa prática de fé. Agora, se a empresa que tem a celebração naturalmente, que vai fazer uma celebração de Natal, ela não é uma família, uma empresa pequena, de uma família, de uma prática religiosa, ela pode fazer uma celebração de Natal com espiritualidade, sem envolver nenhum tema religioso, de nenhuma dimensão de fé, e também sem deixar de ser apenas uma confraternização, mas colocar um toquezinho de espiritualidade, que eu tenho certeza vai dar uma outra dimensão nessa celebração de final de ano. É aí que você entra, o trabalho que você vem fazendo. Aliás, você me contava até de uma grande empresa que você já está antecipando esse trabalho, não é? O que acontece? Eu particularmente tenho acompanhado algumas empresas assim, que têm essa dimensão de, eu digo, a busca da espiritualidade na sua essência. Está no meu livro, inclusive, Top Cut de Novo Hamburgo, é uma empresa que mensalmente eles param, no final do último dia do final do mês ali, para celebrar os acontecimentos daquele mês passado. Rapidamente, o livro ao qual você se refere é este Este é o meu livro, que eu tenho em mãos agora. Isso aí, Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho é o meu livro. E lá no finalzinho do livro eu falo uma experiência concreta de uma empresa que eu acompanhei e acompanho, né? Sou amigo do pessoal lá de Novo Hamburgo, o Zé e sua família. E eles, não é uma empresa familiar, é uma empresa grande, 50 funcionários, e não leva uma dimensão de uma crença religiosa, não. É uma dimensão de espiritualidade. E o que acontece? Todo final do mês tem uma reflexão de espiritualidade, de gratidão ao mês que passou e pedindo bênçãos ao mês que começa. Então isso é um fato concreto de uma empresa que eu acompanho lá em Novo Hamburgo, a minha cidade. Eu estou chegando de uma experiência de uma empresa grande, quase 6 mil funcionários, da MedMais. A MedMais, que trabalha nos aeroportos, rodovias. E esta empresa o que faz? Reuniu agora líderes 3 dias de imersão. E é uma das empresas que está naquele sentido, naquele propósito de empresas biblicamente responsáveis. Eu quero entender esse termo aí, empresas biblicamente responsáveis. Exatamente. O que acontece? A grande questão, a gente sabe que para ser uma empresa, ela tem que ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, é uma instituição de caridade ou um grupo de pessoas que se reúnem. Agora, quando você faz um propósito diferente em que foca na pessoa, foca no indivíduo, foca no ser humano, a consequência é o lucro. Porque você não precisa este ou aquele. Por que não pode ser e? Este é o grande projeto. São 3 dias, líderes do Brasil inteiro, que a empresa proporciona isso, trouxe lideranças, né? São 3 dias de imersão, de reflexão, formação humana, de muitas dimensões. Não se fala o tempo todo de espiritualidade? Claro que não. Eu palestrei sobre o tema saúde mental e espiritualidade no trabalho, para esses quase 300 colaboradores que são líderes do Brasil inteiro, que tem outras pessoas que são lideradas por eles. Ou seja, é a preocupação de fato com a espiritualidade, que não acontece só em dezembro, ok? Ou seja, eles vêm caminhando durante o ano sobre esse tema. São empresas que colocam a dimensão do sagrado, a dimensão de Deus, a dimensão da bênção, da vida e do ser humano como foco. E o resultado são empresas que conseguem as duas coisas, valorizar o ser humano e se desenvolver como empresas bem estruturadas, que também geram lucros, mas que é a consequência daquilo que se faz como missão.
O Luiz Gazzini tem um livro que ele fala que o trabalhador em si, são 3 tipos de trabalhadores, né? É o ganha-pão, é o intermediário e aquele que tem como missão. E a empresa também pode ser assim. E essa que é a questão. Então, eu já conheço algumas empresas e outras grandes empresas, que eu não vou citar aqui para não ficar fazendo relatos de casos, né? Mas eu trouxe 2 empresas, por exemplo, que já têm essa espiritualidade no seu âmago, que trazem essa espiritualidade para dentro do mundo do trabalho, sem envolver especificamente nenhuma religião, mas é a espiritualidade, e que essas empresas terão mais facilidade de celebrar o Natal como espiritualidade no final do ano. Mas mesmo que a sua empresa não tenha nada no mundo do trabalho, ainda não tenha absorvido e entendido a importância da espiritualidade no mundo corporativo, e por enquanto, né? Porque no Brasil nós temos essa grande dificuldade. Muitos empresários ainda não entenderam e têm receio até de imaginar que vai colocar a espiritualidade na sua empresa e vai misturar com religião. Não é essa a questão. Então essas empresas que podem fazer essa espiritualidade no final do ano, ainda que não tenham nenhuma celebração de nada durante o ano, elas podem fazer o quê? Pequenas pitadas, Ronaldo, de espiritualidade que vão ser maravilhosas no seu trabalho. Por exemplo, imagina você reunir o pessoal da sua empresa e você nunca, durante o ano, teve nenhum momento de espiritualidade. E agora você vai fazer um momento que não é religião, mas que é espiritualidade. O que que é? Você vai trabalhar com temas de amor, gratidão, reconciliação, ok? Relacionamentos. O que são isso? São valores que estão ligados ao ser humano. E então, eu não preciso... interessante, quando você fala de espiritualidade e não religião, não é nem rejeitando qualquer que seja a religião, mas é aproveitando aquilo que está na essência da principal religião que o povo tem no coração. Essa aí... O cristianismo e talvez alguma outra em menor proporção no Brasil, mas que tem também os valores que são iguais. Claro, porque a grande questão que o pessoal fica fazendo, né? A primeira grande problemática que as pessoas fazem é qual é a tua religião? A minha é católica, a minha é evangélica. Não, a religião é cristã. Eles já começam errado. Essa espiritualidade que vai levar não é pregar uma religião, não é? Mas a espiritualidade. Não se faz isso, não pode isso por lei. E não é esse o propósito. Não é esse o propósito. O propósito é justamente o contrário. Não, inclusive porque os valores que você acaba de trazer aqui, esses temas que você acaba de trazer, eles estão dentro, são desejos do coração humano de coisas bem vividas e resolvidas. Eles são universais. Universais são. Eles não são produto de nenhuma religião. Ainda que você encontre isso em 99,9% de todas elas, são valores de reconciliação, de perdão, relações humanas. Isso faz parte da essência humana. Sensibilidade. Então, pensa comigo, outro, se você gratidão, faz uma celebração lá, vamos fazer uma celebração de Natal, e a celebração de Natal, vamos fazer uma troca de presente, e vai ter um churrasco depois lá, e está tudo bem. Mas ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém manda uma mensagem de nada. Ele fez uma celebração natalina, ele fez uma celebração de final de ano e está tudo certo, e não está errado, pelo amor de Deus, parabéns que é feito, reuniu as pessoas, reuniu os colaboradores. Agora imagina se nessa celebração que você já tem, você põe alma. Você põe exatamente põe isso. Alma. Você coloca um valor que talvez até então não está acostumado. Isso. Não se preocupe que você vai ter surpresas incríveis. Sim, com certeza. Por quê? Corações serão movidos ali. Quer dizer, e você vai, às vezes, aquilo que a pessoa que menos pensa que ela vai entender ou vai imaginar, é que mais é tocado. E você sabe que as pessoas estão desejosas disso, né? Necessitadas. Sedentas por isso. Mas eu quero só voltar. Empresas biblicamente responsáveis é um conceito seu? Não, pelo amor de Deus, não é meu. Não, na verdade, explica pra gente. Eu não estou nesse patamar ainda de criar. O que acontece? Na verdade, é um conceito americano, né? E para o Brasil está sendo... um dos homens assim que está à frente desta experiência é o Vitor Reis, né? Que tem esse propósito aí, esse evento que está acontecendo aí, está inclusive no YouTube, as pessoas estão acompanhando de casa, além das pessoas participando, né? Então, ele tem esse propósito de realmente levar essa experiência do propósito de vida, missão de vida, para que as pessoas descubram o seu propósito e que seu propósito possa conciliar com a sua prática de vida, no seu trabalho, na sua vida e nas relações humanas. Esse é o grande propósito.
Sim. Marcione, vamos avançar nesse bloco aqui, que já já você vai fazer uma surpresa para a gente no próximo bloco, né? Já estou olhando ali para a surpresa que você vai nos trazer. Mas antes, como é que a gente pode, nessa época do ano, agora neste momento, traduzir o propósito que a gente traz no coração, propósito de bem, propósito de mudança, até de coisas boas, como é que a gente pode traduzir esse propósito de forma concreta, aproveitando esse clima, esse ambiente? Claro. Eu creio que seja importante eu dizer um pecado que eu cometi, e publicamente eu cometi o pecado, porque eu falava para 1000 pessoas e fazia essa grande crítica. Há 32 anos atrás, quando eu fiquei padre, que eu fui padre há 30 anos, né? Hoje eu sou palestrante nas empresas, do mundo corporativo, sem exercer mais o ministério. Não existia as padres, só não exerço mais o ministério sacerdotal, mas existe o sacerdócio do batismo, né? Então, no primeiro ano de padre, há 30 e poucos anos atrás, assim, o padre estava na garantia, no primeiro ano de padre, né? Eu fico brincando com o meu senhor Américo Seminha, essa criatura que eu tenho maior gratidão por essa vida, esse padre abençoado que vive e está na Catedral de Novo Hamburgo ainda, graças a Deus, né? E estou brincando, ele está mais lúcido e mais nítido que eu, né? É uma criatura incrível. Tinha outros dias lá brincando com ele, rindo com ele, eu fiz essa experiência de padre na garantia com ele. Quando eu fiz um ano de padre, ele disse: o padre Marcione hoje terminou a garantia, quer dizer, o ano de padre já é da garantia. E naquela época eu recordo que eu fazia essa bobagem de brigar tanto com o presente de Natal. Mas eu não tinha feito ainda a leitura de que o presente de Natal é indústria produzindo. O presente de Natal é comércio trabalhando, pessoas engajadas, pessoas trabalhando. O resultado financeiro disso é maravilhoso, porque é a indústria que produz, é o comércio que trabalha, as pessoas que ganham presente. Os impostos que são pagos, e bom, falamos com sinceridade, leve para os hospitais, para a casa de saúde, é o que o governo deve fazer as suas obras para o povo, dos impostos que são pagos por esse resultado. Deveria fazer isso bem? E então eu não posso mais, pelo contrário, eu digo que é tão valoroso o presente. Só que o problema do presente é que as pessoas não recordam qual é a razão. E as pessoas trazem assim: não, o presente de Natal é por causa dos Reis Magos. Ora, na verdade, os Reis Magos é depois do Natal. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente devia assim: Ronaldo, eu vou te dar esta caneca de Natal de presente, uma caneca simples, mas essa aqui é maravilhosa, tá além da notícia, né, da canção nova, eu vou te dar essa caneca de presente. Mas não esqueça, Ronaldo, que o maior presente você já recebeu, que é a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, para o mundo para nos salvar. Este é o presente que a humanidade recebeu e que nós esquecemos. Nós falamos do presente de Natal e esquecemos do sentido do verdadeiro presente, que é Jesus Cristo, Deus Salvador, presente do Pai a cada um de nós. E aí a gente fica, às vezes, os católicos basicamente fazem isso, outras comunidades não fazem, mas preparar o presépio. Você prepara o presépio bonito e às vezes você diz assim: ô Juliana, a funcionária da casa, sem nenhum demérito da funcionária, prepara o presépio. Não, aqueles que fazem o presépio é de toda a família. Se for da empresa, de repente, pega um representante de cada setor e vai fazer essa preparação desse presépio, se a empresa monta um presépio lá, né? Não, inclusive, o sentido do presépio é que a própria família, as pessoas da família façam juntas. Exato, quer dizer, todo mundo faz parte desse presépio. Nós estamos preparando o nosso coração para a grande celebração. Eu sempre brincava, né? Não bota o menino Jesus lá, só o comércio que bota o menino Jesus antes do Natal, né? O menino Jesus, você faz o presépio, não coloca o menino Jesus lá, deixa separado, para as crianças perceberem que nós estamos preparando aqui. E no dia 24 de dezembro, na noite de Natal, então você faz a oração em família, faz a espiritualidade. E aí, nessa oração de família, você pede para a criança, que pode fazer isso sem quebrar, né, com todo carinho, e a criança vai levar e se colocar no presépio. Ou seja, então, aqueles que fazem a celebração do presépio, então, monta isso, a família toda monta, os colaboradores montam, desses que têm essa instituição, deixa o presépio vazio para dizer: estamos preparando, primeiro, não aquele presépio ali de palha, porque Nosso Senhor está cansado de nascer naquele lugar, né? Ele quer nascer nos corações da gente. Então, o mundo cristão é maravilhoso, porque a comunidade católica, por exemplo, tem o período do advento, né? Por que é o advento? Porque já conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação, precisa de 4 semanas de roxo para a gente realmente mudar o coração e de fazer essa celebração. E isso pode ser feito na empresa. Eu fiz isso, eu estava na missão de paz da ONU do Líbano, nós fizemos isso no navio, lá no Líbano. Fizemos assim a celebração de Natal no navio, e assim cada um vai lá
montava parte do presépio, levava os bichinhos, Você animais. sabe o que você está nos despertando aqui? Nós estamos em tempo, e que bom, em tempo de tanto empresários, diretores de empresa que agora nos acompanham, funcionários de algum cargo de importância na empresa e até os próprios empregados e colaboradores podem sugerir isso ali àquela sua autoridade mais próxima. Vamos fazer isso aqui na nossa empresa. Você está nos trazendo já uma sugestão e em tempo adequado. Mas vamos fazer o seguinte, esse bloco já acabou. No próximo a gente continua com essa conversa. Você vai fazer surpresa no próximo bloco? Sim, no próximo bloco eu vou falar sobre um tema. Você vai voltar assim ou volta diferente? Eu vou voltar como eu entro nas palestras nas empresas. Intervalo, voltamos já já. Nós já estamos de volta no Além da Notícia dessa noite. Nós estamos falando sobre celebrações de fim de ano no mundo corporativo. E eu perguntava aqui para o nosso convidado, quanto tempo a gente passa no ambiente de trabalho? Ele falou, muito mais do que em casa. E, aliás, quando a gente está em casa, a gente ainda está dormindo. Então, a gente convive mais com as pessoas no ambiente corporativo do que em casa. É por isso que estamos falando sobre esse tema. E, aliás, eu terminei o último bloco com um convidado. Eu volto agora com... outro. Será que é outra pessoa? Ô, Marcione, você mudou agora de uniforme, mudou de profissão? O que foi? Pois é, na verdade eu faço um trabalho de prevenção, na saúde mental e a sua prevenção. Porque você sabe que qualquer coisa na vida da gente, Ronaldo, uma caixa de ferramenta, eu entro nas palestras das empresas, né, com o meu macacão de trabalho. É assim que você entra nas empresas? Na palestra, normalmente sim. Sim. Então, um macacão de trabalho e uma caixa de ferramenta. Porque todo mundo sabe que alguém de macacão de trabalho, uma caixa de ferramenta, ele vai vir para ou consertar ou prevenir alguma coisa para não estragar. E esse é o propósito. Quando é que começou isso? Eu fui numa empresa lá no sul do Brasil, já falei demais. Onde é que foi? Eu falei demais. Eu fui numa empresa e tinha 300 máquinas trabalhando e atrás de cada máquina dessa tinha um ser humano trabalhando. E aí eu perguntei, 300 máquinas, 300 pessoas. E quantas pessoas mais trabalham aqui? Mais 50. Então tinha 350 pessoas trabalhando, mais 300 máquinas. E era uma maravilha você ver aquela produção, Ronaldo, era lindo. 300 máquinas trabalhando. E aí eu perguntei, quantas pessoas cuidam da prevenção para essas máquinas não quebrarem ou se quebrarem consertar? E ele respondeu para mim com alegria, 8 pessoas cuidam das 300 máquinas. E aí eu disse, e agora me responda, 300 máquinas, 8 cuidam. E se 350 pessoas, quantas pessoas cuidam desses 350? Aí respondeu para mim, uma, que é o RH. O RH não cuida de ninguém. O RH contrata e demite. O RH não faz essa estrutura de cuidar, ainda mais que uma pessoa cuidar de 350. Mas para cuidar das máquinas tinham 8 pessoas. E é por isso que o que está acontecendo, nós percebemos muitas vezes, as pessoas estão quebrando. E é importante dizer que realmente máquinas quebram, param de funcionar e precisam de conserto e manutenção. E será que o ser humano também não precisa disso? Essa é a grande... E aí eu trago no meu livro essa reflexão, que na outra vez a gente comentou. O Charlie Chaplin, em 1936, ele fez esse grito da humanidade para dizer, porque ele foi o diretor, foi o ator, né? Ele entra naquela máquina e ele vai na essência da máquina, lá nas engrenagens ele volta... não tem uma gota de sangue, para dizer, a pessoa não é máquina. E por isso que a capa do meu livro tem a parte de cima que é do cérebro, que é de papel, e da parte da indústria, que é do metal pesado, do aço, para dizer, o cérebro é de papel que é tenro, frágil, a máquina que é poderosa. Mas se para uma máquina não parar, você tem a manutenção preventiva dela, o ser humano também, a gente sabe que é uma máquina perfeita em funcionamento. E o nosso Criador foi tão maravilhoso que nesse momento eu estou pensando em alguma coisa para falar para você e naturalmente os gestos das minhas mãos acontecem. Eu não penso que agora eu vou mexer nas minhas mãos, não penso. É uma máquina perfeita. Eu olho, penso, sinto, todos esses sentidos naturais que eu tenho, eles vão fazendo parte da minha essência enquanto pessoa. Então tudo isso precisa ser cuidado. E a grande questão do mundo atual é justamente essa. A grande mudança que a lei entendeu depois da NR1 agora, que vai entrar no ano que vem em março, mas já está valendo, que é cuidar das pessoas
no ambiente de trabalho. Não é mais só o capacete, a luva, né? O coturno, mas agora é o ambiente de trabalho que está adoecendo as pessoas. 470 mil pessoas afastadas. Então precisamos cuidar dessas pessoas para que elas não adoeçam. Esse é o propósito. Está todo mundo chegando nesse fim de ano, chegando vivo, né? As empresas, as pessoas estão chegando vivas, mas o quanto estão bem. Estão chegando, trabalhando, mas o quanto elas estão bem. E quando é que elas pararão também, porque as pessoas param, não é? Então o trabalho de prevenção é para evitar que parem, é para evitar que estejam mal e quem está mal produz mal, não é produtivo. Claro. E vamos lá. E como a gente comentava aqui agora há pouco, brincando no intervalo, que eu voltei até rindo, a gente passa o maior tempo da nossa vida no ambiente de trabalho. E ali a gente precisa ter bons relacionamentos. E agora entramos no outro tema importante. A gente se desgasta nos relacionamentos, a gente quebra o pau, a gente se desentende, a gente deixa de falar com pessoas. Isso quer dizer, nós vamos nos enchendo de coisas ruins no ambiente de trabalho. Como é que trata isso? Então, na minha caixa de ferramenta, né, que não é uma caixa mágica, é uma caixa natural, eu trago a primeira ferramenta assim, que é um alicate. Eu nem vou colocar o dedo aqui para fechar aqui, porque isso aqui vai ficar. Mas o alicate é aquilo que fica agarrado. Tu vê que dessa parte a gente faz uma força minúscula nele e do outro lado ele segura, agarra. Se eu botar meu dedo aqui vai ser horrível, porque ele fica agarrado, ele leva para tudo que é lado. E isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, porque você pega uma peça, leva para um lado, ou seja, até se for necessário, não é objetivo, mas junta partes. Enfim, o que você faz com uma peça com a força de um alicate que fica agarrado? A primeira coisa que nós ficamos agarrados na vida é o sentimento de não perdão. A gente escutou uma frase da tia que brigou com a gente ou que xingou e a gente agarrou naquilo, está pendurado e não é capaz de fazer uma forcinha do outro lado para dizer, eu solto, eu perdoo, eu reconcilio. Dentro do ambiente de trabalho eu uso a mesma expressão. Às vezes um colega de trabalho fez uma brincadeira com alguém, a pessoa não levou naquele momento, não levou tranquilamente, levou para o coração e fica com aquela raiva do outro, ou seja, está agarrado naquilo ali e isso gera o quê? É natural que isso gerou um sofrimento no passado, é natural que eu trouxe até aqui esse problema, é natural que eu tenha ficado chateado, nós somos pessoas diferentes. Agora eu ficar agarrado nisso aqui por mais 6, 7, 8, 9 meses, não vai fazer bem para ninguém. Então, ou por anos. Solte isto, solte é o perdão, ou seja, você já trancou o passado. A pergunta é, vai trancar o futuro? Não. Então a primeira ferramenta que eu trago no mundo do trabalho é um alicate. E como é que você continua desenvolvendo essa reflexão com membros de empresas nessa mesma temática e quais resultados você observa quando você atinge o foco? É interessante porque a gente fica brincando com as pessoas, né? Claro que lá na palestra eu estou com 100, 200, 300 pessoas, então eu faço as brincadeiras. Vira uma palestra descontraída porque falar sobre espiritualidade, seriedade, uma hora ninguém aguenta. Então, eu trago experiências da vida, situações, né? E aí uma outra peça aqui, a gente percebe as reações deles. E uma outra coisa que eu trago, a minha avó sempre dizia, essa criatura tem um parafuso frouxo. Quem é que nunca escutou que tem um parafuso frouxo, né? Todos nós, a gente sempre dizia, minha avó falava, a mãe dizia, isso tem um parafuso frouxo. O que é o parafuso frouxo? Quando você vê que um parafuso frouxo, outro dia eu fui na minha cadeira lá em casa, tem um parafuso embaixo, e eu percebi que faltou. Porque quando ele estava quase frouxo, nem se deu conta, se tivesse apertado. Quer dizer, quando está frouxo o parafuso, você aperta. Na Marinha tem uma expressão militar maravilhosa. Aperta para dizer, aperta o boy, aperta o marinheiro, que tu apertando ele vai voltar pro norte. Então, é uma expressão militar maravilhosa. Tem que apertar. Apertar para dizer, aperta, que ele segue o prumo. Então, uma chave, por que eu digo assim que aperta? Sabe qual é o Dia Mundial da Mentira? Acho que eu comentei outra vez, o Dia Mundial da Mentira não é 1º de abril, né? É 31 de dezembro. Que a gente mente que é uma coisa. Ano que vem eu vou fazer aquilo, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou... A gente mente a 31 de dezembro porque não cumpre. Então, a chave que eu levo na ferramenta é o que você aqui no ambiente de trabalho podia apertar? Tipo, eu posso ser um pouquinho melhor com o meu colega de trabalho. Eu posso realmente tomar consciência de que eu posso ser um pouco mais responsável daquilo que é a minha parte, que eu não estou fazendo. Esses pequenos acertos que apenas uma chave de fenda simples pode ajudar.
para desgastes maiores. Então, são duas ferramentas que eu gosto demais de utilizar, porque todo mundo entende o que é. Pendurado é aquilo que pode ser da família, né? Ou então do colega de trabalho que você agarrou em alguma coisa ali, segura aquela porcaria e não solta. Solta, libera, te reconcilia, que é muito melhor. Então, são duas ferramentas que eu uso. E depois tem outras que eu queria também te apresentar aí. Vamos lá, vamos falar então sobre isso. E aí, é trabalhada na sequência dessa palestra sua, atitudes de reconciliação? Sem dúvida nenhuma, e faz toda uma reflexão sobre isso, né? E aí fala sobre a importância do perdão, da reconciliação. Aí eu trago, por exemplo, assim, de cada um, que algumas pessoas gostam muito de ler. Eu gosto muito desse livro, O Jeito Harder de Ser Feliz. Faço uma propaganda tremenda dele, porque é um livro, ele traz uma grande mudança significativa. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência de protelar a felicidade. Quando eu terei tal coisa, eu serei feliz. E as pessoas sofrem com isso. Porque daí você compra, eu quero ter aquele carro específico. E aí você compra em 36 prestações, porque se você tem aquele carro, você vai ser feliz. Na segunda prestação, que falta 34, você já sabe que aquilo foi um inferno, não vai ser mais a felicidade. Porque já vai conseguir pagar a segunda prestação das 36 que você fez. Então não está a felicidade ali. E o livro traz justamente um conceito novo. É com a capacidade que você tem, com a força que você tem, que você vai ter a motivação para encontrar novas realizações. E não o contrário. Quando a gente foca que a minha felicidade vai acontecer quando eu tiver a minha casa própria, o meu carro próprio, este é o grande problema das relações. Então nós não alcançamos isso que nós almejamos, isso nós sofremos. E aí eu queria brincar contigo, partilhando, por que a gente está numa época de ansiedade. E eu faço na palestra, brinco 30 segundos, assim, porque boas leituras ajudam para isso. Em 30 segundos, uma palestra, eu fico brincando que eu explico qual é a questão da ansiedade. Em 2000, 25 anos atrás, em 2000, a gente mandava uma carta. E ontem eu perguntei na palestra uma guria de uns 18 anos, assim, 300 pessoas, eu brinquei com ela, sabe o que é uma carta? Ela olhou para mim, carta, e aquele negócio de escrever, ou seja, ela não sabia exatamente o que era uma carta. Porque não viveu a emoção da carta, Ronaldo. Então, a minha família, nós tínhamos, e tenho ainda com muita alegria, tinha a Terezinha Uruguaiana, abençoada. E a gente mandava uma carta em julho. São Leopoldo, 16 de julho de 2000. Estimados tios, com alegria, estamos todos bem. Salvo o Juliano, que foi fazer alguns exames, mas se Deus quiser, está tudo certo. Estou escrevendo porque aqui, com alegria, queremos passar o Natal com vocês, já que o tema é Natal. E estamos comunicando, sabendo se vocês vão estar, nós vamos fazer uma viagem então para estar com vocês no Natal. Aí tu mandava aquela carta em julho, a carta chegava em agosto, eles reuniam a família para receber aquela carta e todo mundo lê aquela carta, aquela mensagem que foi. Vão se reunir depois de uma semana para responder a carta, que vão estar para nos esperar. Isso já foi para então julho, já agosto, a carta vai chegar aqui no final de setembro, quase outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. Ronaldo, são 4 meses para mandar uma carta para alguém. Para combinar uma confraternização de Natal. Combinar uma confraternização de Natal e esperar que a resposta venha 4 meses. Agora tu manda uma mensagem para alguém no celular, passa a mensagem para a pessoa e diz, preciso de você para fazer tal coisa. E você já fica coringando o celular para ver se a pessoa já olhou. E se ela desmarcou o azul para você não saber se ela leu, você ainda fica brabo. Desgraçado, desmarcou o azul para eu não saber se ele leu a mensagem. Eu também não gosto de quem desmarca o azul, não. Não gosto. Ou seja, a gente fica ansioso com a pessoa, tu já fica brabo. Ou seja, se tu manda uma mensagem para alguém, em 30 segundos, tu olha, saiu do meu telefone, já chegou lá. Isso é 30 segundos. E aí quando a mensagem chegou lá, e aí a pessoa não respondeu de imediato, tu já fica brabo que a pessoa, e se ela desmarcou o azul, você fica mais brabo ainda. Ou seja, nós estamos falando de 4 meses, de 25 anos atrás, de uma mensagem que vai para a Uruguaiana, que volta depois de 4 meses para saber se eu vou poder ir na família, vocês vão estar em casa, vamos celebrar o Natal. Agora você manda uma mensagem em 25 segundos, se a resposta não vem, você fica bravo. E se a pessoa não responder, você vai ligar para ela e perguntar, você não viu minha mensagem? Por que não respondeu? Ou seja, é a ansiedade a todo vapor. Isso é a ansiedade da comunicação. A comunicação está nessa velocidade. E isso tem adoecido. Isso adoece porque nós temos a ansiedade. Então eu fiz uma brincadeira para dizer, 25 anos atrás, quem tem mais de 25, de 30 anos sabe o que é uma carta. Nós não temos mais isso hoje.
Então, é a comunicação de uma velocidade terrível e de uma resposta que eu exijo, e isso me gera uma onda de ansiedade. Por isso que leituras boas nos fazem ter um pouco mais de paz. E aí, um outro livro que eu trago rapidamente, do Victor Frankl, Em Busca de Sentido. Quando nós temos propósito. Ou seja, ele era um homem prisioneiro da guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele fundou a logoterapia. É uma criatura que eu admiro demais, porque transformou a vida de milhares de pessoas. Uma leitura simples, que um livro que custa pouquíssimo transforma a vida. E claro, eu fico brincando, né? Que afinal, nem tão conhecido, mas também de boa qualidade. Tem o seu livro. Não vou perder a oportunidade, né? Afinal, que também é muito bom. E depois sobre alguns temas que eu vou refletir sobre isso. Mas por último, Ronaldo, eu digo que eu fui outro dia no restaurante. Você leva tudo isso na sua caixa de ferramentas na minha caixa, para as palestras? Para as palestras, é. É minha caixa pequena mágica para transformar vidas. Outro dia eu estava num restaurante com um amigo, mas não vou dizer o nome dele, porque ele vai ficar chateado para dizer. Eu estava no restaurante, fomos fazer uma foto, eu peguei meu telefone. Isso quer dizer, você vai falar mal dele, por isso não pode falar o nome, né? Eu vou fazer uma selfie, aí eu peguei e fiz uma selfie assim, né? E aí ele olhou e disse, rapaz, teu telefone faz uma selfie, só porque eu botei a mão na frente. E eu disse para ele, o teu também faz. Ele disse, não faz. Eu disse, faz, daqui que eu vou te mostrar. Coloquei a mão na frente assim, fez uma selfie e disse, rapaz, eu não sabia. Eu tenho uma tia de 2º grau. Por que ele não sabia? Porque ele não leu o manual de instruções. Ele não leu o manual, porque no manual de telefone está escrito que ele podia tirar selfie botando a mão na frente. Eu tenho uma tia que ganhou uma batedeira. Ronaldo, é uma batedeira que eu não sei o preço daquele negócio, que custou uma fortuna. Era uma batedeira que fazia suco, que fazia legumes, que fazia salada de maionese, que fazia... Mas a tia que ganhou... Sofisticada. Mas a tia que ganhou fazia aqui só maionese para o churrasco no final de semana. Meses depois, foi uma outra tia lá e disse assim, vamos fazer na hora do almoço uma salada de legumes. Aí a outra, onde é que faz? Na tua batedeira. Ela não sabia. E vamos fazer um suco maravilhoso. Onde é que faz? Na batedeira. A batedeira fazia 5 coisas extraordinárias que a primeira tia não sabia, porque ela não tinha lido o manual de instruções. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo não leu o manual de instruções do teu carro. Salvo raras exceções. 99% não lemos o manual de instruções do telefone, que agora vem tudo online, nem mais vem aquele livro enorme. Nós não lemos o manual de instrução. Se nós não lemos o manual de instrução de todo produto de boa qualidade e procedência, vem com o manual. Eu também sou um produto, tu também, todos que estão nos assistindo, são produto de boa procedência e de qualidade. Somos filhos amados do Pai e também não lemos o nosso manual. Aí você apresenta a Bíblia. Nós temos um manual de instruções também. Claro que ele é grosso, mas não precisa ler tudo num dia só. E eu, tirando as tempestades, as tragédias e os acidentes, que às vezes são por imprudência, imperícia ou negligência, tirando isso, o mal da humanidade está em pessoas que não leram ou não colocam em prática o manual de instruções. Você pode tirar as intempéries, as doenças que você não sabe de onde vem. Fora tudo isso, todo o mal da humanidade vem de onde? De pessoas que não leram o seu manual, ou leram e não colocaram em prática. E é por isso que a grande tragédia da humanidade, e aí, claro, eu apresento a Bíblia como cristão, sim, mas qualquer instituição religiosa, denominação, tem o seu livro sagrado. Então, ela lê o seu livro sagrado. Então, eu digo, o manual de instruções que nós temos, que é um manual maravilhoso, que o dono que fez o produto sabe como tirar a melhor forma de valorizar aquele produto, de tirar a melhor qualidade do produto, que é no caso da batedeira. Mas a minha tia não leu, o telefone o colega não leu, e eu e você que está me assistindo, e todos nós, no fundo também não lemos, e se lemos não colocamos em prática. Porque se colocássemos em prática, seria a salvação da humanidade. Nessa hora o pessoal aplaude. Eu acho que aplaude, né? A vontade é de aplaudir, certamente, não é? Mas que fantástico ouvir isso. Mas realmente, e como é o ressoar ali na Assembleia quando você fala dessas coisas, e quando termina falando assim da Bíblia, fala desse manual de instrução, como é que você percebe os olhares e a reação? Eu tive uma experiência maravilhosa que nunca mais esqueci, lá no hospital naval Marcílio Dias, que eu trabalhei na Marinha, fui 3 anos capelão lá, e numa reunião, era o mês da Bíblia, né? No mês da Bíblia eu fui lá, era uma reunião, nós tínhamos uma reunião com os chefes de clínicas dos setores, toda segunda-feira deve existir essa reunião ainda,
E a gente tinha essa reflexão, então eu pedi para o meu chefe na época, né, se eu podia fazer uma reflexão. E ele disse, claro, pode fazer. E eu disse, faz essa reflexão para os médicos e chefes de clínicas, né? Ronaldo, foi uma coisa impressionante. E aí eu disse, se por acaso vocês não têm o manual de instruções, ali a gente ganhou dos Gedeões, aqueles Novo Testamento que davam de graça, né, dos hospitais. Um grupo né? evangélico que distribuía nos hospitais do Brasil todo. Isso, e graças a Deus estava lá. Né? O que eu não fiz, eles fizeram. O Novo Testamento. Novo Testamento e os Salmos, né? Sim. E aí, meu irmão, foi muito engraçado, porque eu terminei a palestra, isso médicos, conceituados, pessoas incríveis, chefes de clínicas, e aí eu disse, olha, quem não tem uma nova instrução, vai na minha sala lá do capelão que eu vou ter. Deu fila, meu irmão. Foi uma fila de médicos lá e disse, o que vocês... Viemos buscar uma nova instrução, eles tinham entendido de fato, e essa é a grande verdade. Quando a gente entende que para ser feliz, porque Deus tem todo, Ele sabe do meu coração. Ele sabe como o meu coração funciona, como a raiva, como o ódio, tanto é que está tudo aqui. Ele sabe o que eu preciso para tirar o melhor proveito da minha vida enquanto felicidade. E é para isso que eu vim. Então está aqui. É só ler o manual, colocar em prática. É só, né, para dizer, né? Mas tem que ler. Se não ler, não vai a lugar nenhum. Por isso que é uma prática. Esse bloco fica por aqui. Você vai voltar assim, como o médico, especialista em prevenção, ou vai voltar de outro jeito? Voltamos normal bloco? Depois do normal do outro bloco? Não mais de prevenção. Intervalo agora aqui no nosso Além da Notícia especial de hoje, abordando sobre esse final de ano, espiritualidade no ambiente de trabalho, porque é onde as pessoas passam grande parte dos seus dias, não é? E a importância de se ter no ambiente de trabalho essa presença da espiritualidade, ou atenção ao ser humano que necessita de espiritualidade. Intervalo, voltamos já. Quando entrar dezembro, e dezembro já chegou e nós estamos com ele também iniciando já a reta final do nosso ano. Por isso essa contribuição importante no programa de hoje, aqui, celebrações de fim de ano no mundo corporativo, lugar onde a gente passa grande parte da nossa vida, do nosso dia, das nossas semanas. Por isso que é importante também nesse ambiente a gente ali ofertar, propiciar momentos enriquecedores para aquele ser humano que está ali presente, para que assim quando ele volte para casa e na vivência com a sua família, chegue ali alguém pronto para celebrar com a sua família. Como é importante, como é precioso tudo isso. Estou recebendo aqui um especialista neste assunto, espiritualidade do trabalho, professor de ética e espiritualidade nas organizações, o doutor em teologia Marcione Scheffer. Marcione, nós vamos agora falar sobre este livro seu aqui. Aliás, alguns aspectos deste livro seu que a gente já apresentou, saúde mental e espiritualidade do trabalho. Saúde mental é um tema extremamente importante que a gente tem percebido. Você costuma dizer que a espiritualidade ajuda a encontrar o propósito e o sentido da vida. Qual é a realização entre espiritualidade e propósito de vida? O livro, na página 105, porque eu uso a expressão de felicidade é você fazer o que você gosta e alguém te pagar por isso. Isto é felicidade. Se você faz o que você gosta, e a gente percebe que você faz isso com alegria, e você faz isso com entusiasmo, e toda semana, e todos os dias, o teu pessoal, a Câmara que está organizando, o pessoal, a tua equipe, todo mundo trabalha com gosto, porque fazer o que gosta dá a realização pessoal. Uma coisa, a pessoa diz assim, o que é um bom trabalho? Bom trabalho é aquele que paga boleto. Esse é um bom trabalho. Que paga os boletos e que se sobra no final do mês, nossa, um trabalho maravilhoso. Mas fora isso, tem uma outra questão mais anterior que mas esse trabalho é fruto de quê? De o que eu não tinha outra coisa no mercado neste momento? Eu não tinha outra opção? Ou o meu trabalho é fruto de um projeto de vida de que eu fiz ao longo da minha vida? Eu particularmente digo assim, eu não estou dizendo ensinando os outros a fazer o que eu não fiz. Em 14 anos eu tinha um meu projeto que eu queria ser padre, a família não permitiu. Aos 17 eu fiz outro, que era ser militar. Eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão, porque aos 39 eu realizei os 2 projetos de vida. Qual é o meu propósito hoje? Fazer o que eu faço. Eu saí segunda-feira de casa, estou em Brasília há 2 dias, participando dessa imersão na MedMais, que foi maravilhosa. Me diverti muito lá, dei 1 hora de palestra para aquele povo, claro que preparei a palestra 4, 5 horas antes, mas dei 1 hora de palestra. Estava lá trabalhando porque estava colocando o meu melhor de mim para aquelas pessoas que estavam ali, que vieram de vários lugares do Brasil. Ou seja,
É uma experiência que eu desenvolvo a minha missão com um propósito. E por isso que eu falo, não adianta a gente ficar hoje criticando o trabalho, o problemática, porque agora virou o sextou, né? Eu não consigo ninguém ver me ligar para domingo de noite para dizer segundou. Quer dizer, nós estamos na fase do sextou, como se o trabalho fosse uma escravidão. A grande pergunta é, o trabalho que você tem hoje, ele é fruto de um projeto de vida que você fez? E se não fez, ainda dá para fazer? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Então, no livro, na página 105, eu falo sobre projeto de vida. O que eu fiz na minha vida e que deu muito certo, graças a Deus. E o que eu proponho para a pessoa fazer aonde ela está, na situação que ela está, no projeto que ela tem hoje de vida, no projeto que ela está daqui a 3, 5 anos, o que ela precisa, quais são as limitações que ela tem, se para chegar naquela profissão, qual é o curso que ela precisa fazer, quais são os problemas que ela vai enfrentar, quanto tempo, qual é o gasto que ela vai ter. Tudo isso é possível colocar um projeto e um plano bem feito. Se você faz um plano bem feito, é a mania de militar, né? Mas eu já fazia isso antes de ser militar, ou seja, quando eu fui meu coach da minha própria vida. Então, não sei porquê, o Papai do Céu me abençoou com isso, um projeto de vida já aos 14, confirmado aos 17, e eu realizei todos eles. Então, até algumas pessoas que não gostam disso. Não, eu não gosto disso, eu sou mais de deixa a vida me levar, minha vida leva, e está tudo bem. Nós somos pessoas diferentes. Eu só estou te dizendo que da minha forma é bem possível que aconteça de uma forma mais natural. Nós organizamos esse evento aqui para estar aqui hoje. Marcamos horário, a tua equipe, ou seja, foi programado para que isso acontecesse. Se a possibilidade não for assim, seria muita chance de não dar certo. Para um evento de 1 hora, 2 horas de gravação. E a vida da gente é assim. E aí eu fico brincando com as pessoas sempre que uma corrida de Uber, que você vai usar só 10 minutos, ele programa em 5 segundos essa corrida que vai demorar só 10 minutos. Ou de 99, de qualquer outra empresa de táxi ou de corrida. Mas a nossa vida, que vamos viver mais 30, 40 anos pela frente, não tem programação. Se não der certo, a culpa é tua. Porque não programou, e aí depois vai ser infeliz no trabalho. Porque quando você estava neste ambiente de trabalho, você não pensou aonde você queria estar daqui a 5 anos, o que você vai fazer para chegar lá, quais são as suas limitações e o que é preciso fazer para realizar esse projeto. Se não tiver isso, a tendência de não dar certo é muito grande. Vamos agora avançar ali para a tela? Por favor. Você trouxe algumas indicações para nós que eu quero pedir a você que nos explique. Quando você nos apresenta, por exemplo, esse quadro aqui, O Mundo, e essa cena de guerra, o que você tem a nos dizer com ela? Tem 2 situações que eu gosto de chamar muita atenção ali, que eu fico perguntando o que é aquela criança abençoada que está no colo daquela mãe sofrida, desesperada. Olhando aquele mundo em volta, eu pergunto, o que aconteceu ali que eu falei para você no início da primeira parte, que é o manual de instruções não está sendo colocado em prática. Isso aqui é o fracasso do manual de instruções. Porque alguém que levou esse mundo à guerra, esta realidade da guerra, não leu o manual ou leu e não colocou em prática. Isso não tem nada a ver com intempérie, isso não foi uma catástrofe do clima, isso não é uma doença, isso ali é o quê? É a ausência da misericórdia, do amor entre as pessoas, não precisa nem falar do amor de Deus, é do amor humano. E essa tragédia humanitária que está acontecendo ali. Só que quando a gente olha para a realidade do mundo e diz, olha aí, esses safados, esses presidentes lá dos países, para nem precisar citar, estão fazendo guerra, destruindo a vida das pessoas, isso é apenas uma consequência. Porque eles já fazem esse tipo de guerra porque já estão destruídos por dentro. Mas não é fácil e não é muito comum e não é cristão nós colocar os outros o problema. Porque nós também temos as nossas guerras interiores, as nossas guerras internas. E essas guerras ali é um país contra o outro, é um avião, é míssil, é equipamento de guerra moderníssimo. Mas nós temos guerras internas entre a gente mesmo. Eu tenho minhas guerras pessoais. Eu tenho minhas guerras com a pessoa da minha família. Eu tenho a minha guerra com as pessoas do meu trabalho. Então, esta imagem para dizer que o mundo está em guerra, ele é apenas o macro, que no fundo, tem que partir do indivíduo, da pessoa, de cada um, desta guerra que eu faço comigo mesmo, desta guerra que eu faço no ambiente da minha casa, no meu trabalho e na minha vida. E aí a pergunta que eu faço,
Qual é o tipo de guerra que você constrói com você mesmo, ou você telespectador, no ambiente de trabalho, na tua vida, com os teus colegas? E às vezes a guerra pode ser uma guerra assim de sem conversar com a pessoa. Isso também é uma guerra. Faz uma guerra de falar mal para o outro. Isso também é uma guerra, porque destrói o caráter, destrói a idoneidade, destrói a pessoa, gera fofoca. Isso é guerra. Ali é uma guerra de um país contra o outro, aviões e mísseis. Mas se você está num outro ambiente corporativo, a guerra é de menor proporção, mas o estrago não é pequeno. Por isso que, cuidado, volta ao alicate. Perdoa, reconcilia. Estamos no momento para isso. Qual é a necessidade de perdão que você tem que ter para melhorar as suas relações? Primeiro contigo mesmo e depois com o teu próximo. Vamos seguir aqui ainda, tem mais slides para a gente analisar. Olha, aqui são temáticas e manchetes diversas. Espiritualidade no trabalho, a nova fronteira do cuidado com a saúde ocupacional. Depois temos aqui as 4 saúdes do ser humano, física, mental, social e espiritual. Lá na outra ponta temos espiritualidade nas organizações, como a expansão da consciência impulsiona o desempenho de líderes e times. E, por fim, ali embaixo, espiritualidade na liderança é possível, todos tratando de temas de espiritualidade. Ou seja, eu estou fazendo a minha tese de pós-doutorado, minha pesquisa de pós-doutorado neste momento, é justamente sobre o impacto do que os grandes administradores de empresas, empresários entendem da importância que a espiritualidade pode ter e deve ter e vai conseguir ter na sua empresa. O tema não é novo. Nós temos espiritualidade corporativa, um tema que já cunhado em 2021 aqui no Brasil, um dos primeiros grandes artigos que eu vi na Revista Brasileira de Administração, falando sobre esta ferramenta. Então o que acontece, Ronaldo? Daquele mundo que eu disse para você antes do início, um mundo de tragédia, de dor, de revolta, de brigas, de intrigas. Qual é o tema que de fato pode resolver essas dificuldades, seja lá ou seja dentro da minha casa ou do mundo corporativo? Alguma coisa chamada espiritualidade. E a grande questão, então, é a espiritualidade corporativa está sendo uma ferramenta nova, ainda não sendo muito implantada em muitas empresas, porque tem esse receio de misturar espiritualidade com religião, mas que vão perceber esta alavanca maravilhosa, que é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a buscarem a sua paz interior, a sua tranquilidade pessoal. Ao momento que você descobre a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus, você se torna um ser humano melhor. E se tornando um ser humano melhor, se transforma também um ser humano melhor nas suas relações de trabalho. E então, certamente já há resultados científicos sobre a implementação da espiritualidade no ambiente de trabalho em vários lugares, né? Sim, tem muitos artigos sobre isso, né? Que já estão implantadas em empresas e que têm resultados significativos. Eu sou apenas mais um que está nesse caminho de buscar, e esse é meu propósito, de levar a espiritualidade ao maior número possível de empresas nesse país. Porque precisa, eu sempre fico brincando, eu só mudei o foco. Eu antes falava de Deus na igreja, esperando as pessoas virem no final de semana para que eu celebrasse a missa, falasse de Deus para eles. E agora sem a mochila do padre, porque o padre não pode entrar numa empresa, porque senão qualquer empresa pode botar qualquer líder religioso, e essa é a grande dificuldade para não virar religião. Então é justamente isso. Eu hoje faço essa mensagem, levo Deus para o mundo corporativo, sem envolver nenhuma religião, a espiritualidade para melhorar as relações humanas. Esse é o meu propósito. Vamos para o próximo slide aqui agora, passando. Ou seja... Olha, busca por um significado mais profundo na vida é espiritualidade, conexão com algo maior do que o indivíduo é espiritualidade, espiritualidade envolve a busca por propósito. Aqui já é mais ou menos uma síntese do que você está falando. Ou seja, exatamente isso, né? Qual é o sentido justamente disso, né? Só para resumir a reflexão. Colocar em prática esses temas é o que se espera do indivíduo. Então, o que é a espiritualidade sem envolver nenhuma prática religiosa específica? Notem bem, eu não digo que a religião pessoal de cada um é importante. Pelo amor de Deus, nós pessoas ficam me xingando assim, outro dia alguém... Você não disse que não é importante, né? Pelo contrário. Sim. Pelo contrário, se você tem uma espiritualidade profunda e uma prática de fé na tua religião, isso é maravilhoso. Porque tu não precisa ficar inventando onde é que tu vai fazer a caridade no final de semana. O teu grupo da comunidade religiosa tem um trabalho lá de caridade, 90% das comunidades religiosas tem isso. Então, as pessoas vivem a sua forma de caridade num grupo religioso, é maravilhoso.
E aí quando alguém brinca comigo, diz assim que não dá para envolver religião ou espiritualidade com trabalho, aí eu digo, pois é, que pena, porque os hospitais filantrópicos das religiosas e dos religiosos que trabalham há centenas de anos fazendo a caridade com o espírito cristão por trás disso, deu certo e salvou centenas de milhares de vidas. E alguém me dizer que não dá para levar junto a espiritualidade com o trabalho. É porque não conhece a história. E aí eu acrescentaria algo também para você, inclusive suas palestras. Eu tive agora no mês de outubro, em San Giovanni Rotondo, na Itália, onde está o hospital fundado pelo Padre Pio, em 1968, Hospital Sollievo della Sofferenza, alívio do sofrimento. E eu fiquei, assim, completamente surpreso de descobrir que foi eleito pela revista Newsweek o melhor hospital do mundo. E dentre as 5 vertentes que classificam um hospital como o melhor do mundo, estava a espiritualidade. Não é? E todos os outros aspectos são aspectos técnicos, são aspectos humanos, são aspectos científicos, de pesquisa. O Hospital do Padre Pio, com uma característica de humanismo em relevo e de espiritualidade em relevo, foi eleito dentre as grandes metrópoles mundiais, numa cidade pequenininha, o melhor hospital do mundo. Então, percebe isso? Então, quer dizer, eu digo com muita alegria isso, e a Igreja Católica fez isso ao longo de centenas de anos, da caridade cristã. Outras igrejas também fazem trabalhos lindos e maravilhosos. Quer dizer, a grande problemática é, isto é a tua religião, isto é a minha religião. Não. A essência por trás de todos eles, o que está? A espiritualidade. Mas a prova está que a essência é verdadeira, a essência é boa. Porque tudo que foi feito até aqui de caridade, de ato de bondade para centenas de milhares de pessoas que mudaram vidas, tinha o que por trás disso? Espiritualidade. Então a gente traz essa coisa maravilhosa, traz essa experiência de tantos anos, sem agora dividir a minha bandeira ou a tua bandeira, mas a essência continua a mesma, fazer o bem ao próximo. E é isso que nós podemos juntar e podemos levar para o mundo corporativo transformando vidas. Se não puder fazer isso, não consigo entender a história. Os 10 passos. Vamos terminar esse bloco com isso aqui, por favor. Beleza, então. Eu digo que, olhando à esquerda, né, o acróstico espiritual. Qual é o propósito disso? Temos a palavra espiritual tem isso, aqui, de novo, não envolvendo religião nenhuma, mas qualquer religião, qualquer prática religiosa, você pode fazer isso. Primeiro, escute teu coração. Nós muitas vezes, Ronaldo, somos traídos por nossa consciência, porque nós não somos racionais. Nós imaginamos que nós respondemos tudo racionalmente. É mentira. 90% das nossas atitudes não são racionais. Elas são da experiência da nossa prática normal da vida. Então, escute teu coração. Seja sal, que eu falo sobre a espiritualidade, né? E grato, aprenda a ser grato, certo? Presença de qualidade. Tem um livro que a gente fala sobre isso, 5 linguagens do amor. Como você ama uma pessoa, a gente está conversando com alguém já pensando na resposta. Isso não é presença de qualidade. Ou então você está em casa com a família, no telefone, não é presença de qualidade. Então, a espiritualidade é uma presença de qualidade. Depois, ilumine a tua vida e inspire os outros. Ressignificar os fatos que acontecem da vida. O que acontece? Você pode sair de casa e virar o café na tua roupa, transformar aquilo no inferno da tua vida durante todo o dia. Mas não precisa ser assim. Depois, investir no seu autoconhecimento. A grande questão é que as pessoas esquecem disso. O que você se formou, Ronaldo, o que você estudou, se preparou, isso ninguém te rouba. É a única coisa que permanece, e não precisa nem fazer seguro disso, porque ninguém te rouba, é teu. A tua formação, tudo que você leu e estudou, faz parte da tua essência. Então, a busca do autoconhecimento é maravilhoso, porque diríamos, é a única coisa que de fato ninguém rouba da gente. Depois, trabalhar e viver com propósito. Muitas vezes não escolhemos direito a nossa profissão, depois dizemos que somos infelizes no trabalho. Como diz na página 105, faz um propósito. Ultrapassar seus limites. Nós temos um problema, às vezes, que a gente acha que sempre a gente está acostumado. Não, até aqui eu vou. Mas será que realmente eu não podia um pouquinho mais? Depois, ame intensamente. O que é amar? Ama e tudo pode. O grande Santo Agostinho também sobre isso, né? E libertar-se do passado, solta o alicate. Então, são 10 passos da vida espiritual, que não tem nenhuma dimensão religiosa, mas são 10 práticas que eu indico para quem quiser colocar em prática na sua vida
e ter uma prática espiritual pessoal consigo mesmo e no relacionamento com o outro, tenho certeza que vai dar bom resultado. Tudo isso você ensina nas palestras, transmite nas palestras no ambiente corporativo. Isso quer dizer que nós estamos tendo uma palestra aqui no programa de hoje. Com certeza, só não tô fazendo as piadas, as brincadeiras que eu estou fazendo na palestra. Né? Não, tem que mas fazer... faz algumas no próximo bloco, faz algumas, tá bom? Intervalo, a gente volta já já na sequência. É tempo de preparação. Preparação porque vem aí o Natal, daqui a pouco chega o Ano Novo, mas é tempo também agora de celebração, é tempo de confraternização e é tempo também agora de balanço de vida. Nós estamos falando sobre tudo isso aqui no programa de hoje, mas à luz do ambiente em que mais passamos o tempo, no ambiente de trabalho. Por isso que estou aqui com um palestrante da área, um especialista em espiritualidade corporativa, Dr. Marcione Scheffer, que estamos tendo o prazer de ouvi-lo aqui. E, Marcione, eu já quero voltar aqui com você, falando sobre um período em que a gente realmente tem a fé em nós sendo realçada, não é? E você nos dizia aqui que há uma comparação entre a fé e o sal. Aliás, tem até um card aqui que a gente já pode voltar nele, que você escreveu exatamente sobre isso ali. Olha, fé e sal, ali tem uma imagem. O que você pode nos falar sobre isso, comparando com essa época do ano agora? Isso. Tu imagina se a empresa daquele ano, ao fazer a celebração de Natal, se preocupa também em encontrar algum lugar ou alguma instituição de caridade que pudesse fazer um trabalho lá junto a essa instituição, que sairia das portas da empresa, ou seja, os colaboradores faziam um pequeno Natal com presente a algumas crianças lá, e a empresa, a instituição, faz essa doação para uma creche, para uma instituição mais sofrida, ou seja, é um Natal concreto. Porque sai do limite do nosso muro da empresa e tem uma atitude concreta para tanta gente que precisa. Então, são formas de você colocar na prática a espiritualidade. Pode ser interna, de uma reflexão, ou externa, se você quiser fazer isso. E eu sempre chamo muita atenção no mundo corporativo, nas palestras que eu dou, apesar da minha experiência, que eu não vou tirar minha experiência pessoal, da minha religião, da prática que eu tenho, do cristianismo, como católico, praticante, durante 30 anos padre, eu não vou me desvencilhar disso. É a minha história. E aí, eu uso uma expressão, tanto é que agora fiz um pacotinho de sal meu, e ali está escrito assim, seja sal, dê sabor à vida. E aí foi uma forma estratégica de que as pessoas tivessem o salzinho na hora que recebe a palestra. Isto é, você leva esse pacotinho de sal para as palestras, dou para cada um, distribui para todo mundo. Para cada um leva um pedacinho de sal. Por que eu faço isso? Porque, Ronaldo, você olha o que é a maravilha do que é o sal na face da terra. Fé. Eu fui dar uma palestra na Marinha e perguntei o que é fé. E aí disse assim, o que é fé? Quem não tem fé aqui? Aí o jovem levantou a mão lá para ser pós-moderno, acho que eu comentei outra vez, mas é importante falar de novo. Eu não tenho fé, por que não tem fé, meu filho? Porque eu não acredito em Deus. Eu disse, meu irmão, eu fiz uma pergunta, tu respondeu outra. E ele fala, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Fé é uma coisa, Deus é outra coisa. Fé é o ato de acreditar e Deus é a entidade que tu acredita, tá tudo certo. Ou o Deus que tu acredita. Mas o sal, o que é a fé? E aí eu faço a comparação com o sal. Se você vai fazer 4 tipos de alimentos, arroz, feijão, batata e carne. Não coloquem sal em nenhum deles, coitado dos doentes que precisam comer essa comida sem sal. Não tem gosto, fica insosso, é sem sentido, é sem propósito. A vida da gente, Ronaldo, sem fé também é insossa, porque falta sentido, falta propósito. Você vai até encontrar uma pessoa que vai teimar e dizer, eu não tenho fé em nada, mas ele vai no mercado e compra um litro de leite e toma que é leite, isso é fé. Ele vai para casa e pega um avião e não sabe quem é o piloto, e ele acredita, isso é fé também. Ele para no restaurante para comer na beira-estrada e não sabe quem é a cozinheira, e também é fé. Então, quando a pessoa me diz para mim que não tem fé, eu acho graça. Ele diz que não tem fé, mas acredita o tempo todo em um monte de coisa. E aí eu brinco nas palestras que saúde mental e espiritualidade no trabalho. Quem não precisa é porque ainda não sabe, mas que todos vão precisar. E aí esta comida sem sal é sem gosto. E a vida da gente também é assim.
Se a gente pegar uma colherada de sal, Ronaldo, e colocar em cada uma dessas comidas, você vai estragar tudo. E não vai comer nada, porque estragou o sal, tomou conta de tudo, é um gosto de sal terrível. Agora, quando você pega, Ronaldo, a pitada de sal que a avó ensinou, e quem não tem saudade da comida da avó? Era com sal e alguns temperinhos que ela tinha, nem falava qual era a receita. Do mesmo pote de sal, meu irmão, ele pega a pitada de sal que a avó ensinou e coloca no arroz, e ele faz o que, essa pitada de sal? Desperta o valor do arroz. A mesma pitada de sal, Ronaldo, tu pega e bota na carne e vai despertar o quê? O valor da carne, na batata e na massa é a mesma. Então, a pitada de sal, na medida certa, ela vai dar o gosto e o sentido da vida daquele indivíduo. Ou seja, eu preciso colocar uma pitada de sal na minha vida para dar gosto e sentido à minha existência e minha razão de viver. E às vezes eu não estou conseguindo colocar a pitada de sal nem na minha vida, muito menos daquela pessoa que eu amo em casa. Talvez o esposo, a esposa, os filhos, tem que repensar sobre isso. Será que eu não tenho que dar uma pitadinha de sal neste relacionamento que eu estou ausente da família? E aí eu faço, por exemplo, mentorias para empresários bem-sucedidos que se realizaram com pessoa, fiz isso 30 anos, e aí eu fico brincando, o empresário voltar para casa. Voltar para casa no sentido pleno. Porque o empresário é sempre cobrado de todo mundo, da empresa, dos colaboradores, e às vezes é sozinho. E aí precisa colocar este sal também na vida dele. Então na palestra eu coloco isso, eu faço a pessoa pegar o sal na mão, fazer a reflexão de que a vida dela está sem gosto, está precisando dar uma pitada de sal, que é a fé. Porque se você coloca uma gota, uma pouquinha quantidade de fé, você já transforma a tua vida. Porque muitas vezes, o que falta no propósito é justamente isso. Ou seja, é a minha dimensão da fé colocada na sua essência, colocada na prática, para o meu amor pessoal. O meu livro, Espiritualidade e Saúde Mental, obrigado pelo teu esforço e dedicação. Parabéns, eu mesmo para mim, Marcione. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Nessas palestras, certamente, muita gente descobre o sentido de sua casa, o sentido de sua família, porque é muito fácil a gente se distrair com as ocupações, com o cansaço, com as preocupações, com ter que prestar contas de um serviço, de tantas coisas, e aí chega em casa sempre cansado, estressado, preocupado com o dia seguinte, com continuar produzindo, com continuar gerando lucros naquele trabalho ou produzindo naquele trabalho. E esquece de voltar para casa, né? Esquece de voltar para a esposa, esquece de voltar para os filhos. Não por maldade, mas distraiu-se. Essas palestras despertam, né? E com presença verdadeira. E tu colocou uma expressão interessantíssima, Ronaldo, que eu queria usar essa expressão que tu usou. O piloto automático. E é interessante que quando o avião está, e você já andou de avião, e a maioria dos teus pessoal que está nos acompanhando em casa já andou de avião, quando o avião está lá nas alturas, a 1000 km por hora, ele está no piloto automático. E o que acontece? Ele está voando nos equipamentos. Ele voa nos equipamentos e o piloto está lá tomando um cafezinho. E todo mundo sabe que o avião voa sozinho porque está no piloto automático. Mas tem uma coisa interessante que eu gosto muito de refletir sobre isso. Quando o avião bota as rodas no chão e que ele vai aterrissar, 99% ele não vai aterrissar sozinho. E ele só vai parar, de verdade, se for um avião, quanto maior ainda, melhor, vai ter um ser humano na frente dele e fica aquela pessoa lá na frente que você já fica, ele faz os sinais, vai para um lado ou vai para o outro. Eu acho lindo essa cena, porque um avião que tem 200 pessoas dentro, 180, 120, é um enorme de um bicho, saiu do piloto automático, aterrissou na sua casa, aterrissou no aeroporto, que não pode aterrissar em qualquer outro lugar. O ser humano não pode aterrissar em qualquer lugar, ele tem que aterrissar em casa, na família dele. Quando ele aterrissa ali, ele precisa de alguém que vai dizer um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. E quando o avião chegou exatamente no hangar, não vai no piloto automático, ele precisa de alguém, uma pessoa que está lá, um ser humano, que fica fazendo assim, ou quando ele mexe com os dois braços, para e desliga e corta o motor. Para dizer, agora tu estás. E ali ele descansa. E ali ele descansa. E aí, tranquilamente, não está no piloto automático, ele precisa de alguém. Aí a pergunta que eu faço é, de quem você precisa?
Talvez precisa da esposa para te dar um aconchego que você de fato precisa. Talvez precisa de um filho para ver o que está faltando para a relação. Talvez precisa do pai ou da mãe. Ou seja, todos nós precisamos de alguém para estar próximo, para dizer, tu não estás no piloto automático agora. Porque todos nós também temos o terrível piloto automático. E não estamos sendo capazes de desligar às vezes. E se nós não desligarmos na hora certa, que o avião também. O avião ele tem um piloto automático, mas quando está perto do aeroporto ele desliga. Porque ele precisa aterrissar. Se não desligar, ele vai parar onde? Até terminar o combustível. Quando terminar o combustível, quebrou e matou todo mundo. É simples. Se você não desliga do piloto automático, vai até terminar o combustível e vai matar todo mundo. Se você está no piloto automático e tem capacidade de parar, aterrissar no teu aeroporto, que é a tua casa, o teu lar, você dentro de casa, quando você está aterrissando em casa, você vai ter alguém próximo. Ah, mas não mora contigo, eu moro sozinho, não tem problema, mas tem alguém que você ama, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a irmã. Cada um tem alguém para nos ajudar a estacionar no aeroporto verdadeiro, estar bem com a gente e com os outros. Piloto automático não dá certo. Momentos finais do programa, perguntas e respostas mais rápidas, vamos lá? Perfeito. Vamos entrar aqui agora no nível acelerado. O fim de ano é sempre tempo de balanço. Que perguntas cada pessoa pode se fazer antes de virar o ano? 90% das vezes as pessoas dizem assim para mim, ano que vem eu vou comprar um carro novo, ano que vem eu vou comprar uma casa nova, mas eu não vejo ninguém me dizer, ano que vem eu vou ser um pai melhor. Ano que vem eu vou ser um filho melhor. Ano que vem eu vou ser um colega de trabalho melhor. Isso normalmente não acontece. Essa é a resposta verdadeira que seria a melhor de todas. Quem eu quero ser para o próximo ano? Como transformar o encerramento de um ciclo de um ano em um momento de renovação interior e não apenas de festa? Primeiro, a perdão pessoal. Quando a gente é capaz de reconhecer a nossa fraqueza, onde errou, faz uma análise pessoal e dizer, me perdoo mesmo porque errei nesses momentos, quero melhorar e vou melhorar. Então, o perdão, a reconciliação interna, com certeza é a melhor forma para isso. O senhor percorre o Brasil falando de espiritualidade corporativa. O que tem aprendido sobre o que realmente move as pessoas nas empresas? Com certeza, as relações humanas na integridade e na essência daquilo que nós somos melhores. Respeitar a individualidade pessoal de cada um e os outros. Quando nós achamos que nós somos o melhor de alguma forma, criamos problema. E quando nós não respeitamos a diferença do outro, porque as pessoas, Ronaldo, geram expectativas dos outros e dizem, tu me frustrou, Ronaldo. Ninguém frustra ninguém. Ninguém decepciona ninguém. Porque, na verdade, nós somos pessoas, não somos pessoas ideais, somos pessoas concretas. E quando você coloca um patamar muito alto para a pessoa e a pessoa não realiza o que tu criou como expectativa, você diz que ela decepcionou. E foi mentira. Quem decepcionou foi você mesmo. Porque você gerou uma expectativa na pessoa, que a pessoa não está aqui para cumprir as suas expectativas e isso gera dificuldade das relações. Então a melhor coisa é cuidado com as expectativas que nós criamos dos outros, que sempre vai gerar um sofrimento e que não é problema dos outros, o problema é nosso. Qual é o papel da gratidão como força transformadora nas relações profissionais? Eu digo que uma das maiores bênçãos e graças que o ser humano tem é capaz de ser grato. A primeira gratidão que eu faço no meu livro é aos professores, é a minha professora de primeira série que me ensinou a ler. Se ela ganhasse 0,001 centavo por cada centenas de milhões de palavras que eu já li e ainda vou ler, ela seria multimilionária. Mas o magistério não ganha um centavo por cada palavra que eu li, porque ela faz por missão. Quando você é capaz de reconhecer que as pessoas, ou aonde você está, você não fez tudo sozinho e alguém te ajudou a fazer onde você chegou, e ser grato por isso, seja grato da vida. Eu tenho o Tiago, esse menino, ele nasceu sem braços e sem pernas. O Tiago Link, do Rio Grande do Sul. Agora fez 18 anos. Essa criatura anda pelo Brasil falando da vida dele. Ele não consegue tomar um copo d'água, meu Deus do céu, sem a ajuda de alguém. E ele é um guri feliz e abençoado. Então paremos de reclamar e sejamos gratos. Se você vê, eu fiz um comentário semana passada e ele disse que ele não conseguia sair do avião sozinho. Aí eu respondi lá, mas você entra no coração das pessoas de uma forma extraordinária com maestria. 6.000 pessoas clicaram lá na internet, na mensagem que eu coloquei para ele. Por quê? Ele entra no coração da gente sem a ajuda de ninguém. Ele faz isso. E às vezes a gente tem tudo e reclama do nada. Porque quer ter mais e não consegue ser grato. Então a gratidão
a melhor bênção na vida que nós podemos ter para nós e para os outros. Vamos falar de equipes agora, pessoas que trabalham com equipes. Que atitudes podem ajudar as equipes a entrarem no ano novo com mais leveza e propósito? Sem dúvida nenhuma, a grande questão do mundo moderno hoje é a escuta ativa. Nós temos uma grande dificuldade de escutar de verdade, porque a escuta ela constantemente não é ativa, ela escuta pensando na resposta ou não escuta. Então, os líderes têm esta grande missão, ou seja, serem capazes de escutar o sofrimento dos seus liderados, com certeza transforma vidas. E para terminar agora, a gente está ainda em tempo. Como a gente pode, nessa hora, parar agora e fazer um planejamento diferente, até já para este final de ano agora, para terminar bem e começar melhor ainda? Mensagem final. Eu diria que grande momento da nossa vida, Ronaldo, é a gente quando é capaz de reconhecer que nós estamos no piloto automático e é preciso dar uma parada. Se algum colega de trabalho teu, algum patrão, algum amigo disse assim para ele, cuidado que você vai infartar. E se 2 já disseram isso, cuidado que o aviso já chegou. Porque às vezes as pessoas escutam esse aviso e não levam a sério. Então, minha grande mensagem que eu queria pedir para você como ser humano, seja trabalhador de uma empresa, de uma fábrica, não importa, pessoa que trabalha, que vive neste mundo, é primeiro, sai do piloto automático, dá uma parada de reflexão, parada profunda de espiritualidade, repensa a sua vida, repensa se está vivendo o seu projeto, se reconcilia consigo mesmo, coloca uma pitada de espiritualidade e faz um projeto novo para dizer, se você não está bem feliz, está realizado, que bênção. Mas se não está, faça um projeto novo para dizer, a partir de agora eu tenho esta realidade, esse desafio, vou projetar a minha vida para realmente ter resultados. Porque se você faz a mesma coisa, sem projetar e sem alterar o que você faz, os resultados vão ser os mesmos. E aí você já sabe onde você está. Ou seja, é necessário primeiro, exame de consciência profunda da sua vida, ver como está, reconciliação consigo mesmo e novos propósitos com profunda espiritualidade na pitada certa de sal. Tenho certeza que vai ser bem mais feliz. Você sabe que essa mensagem final sua se coaduna com o tempo agora que estamos vivendo na Igreja Católica, nós católicos. O tempo do advento, de preparação, de uma revisão interior forte, preparação para um tempo de extrema alegria, que é o Natal, e que chega junto com o Ano Novo também. Então, a gente terminou bem. Eu quero agradecê-lo muito. Ronaldo, eu te agradeço de verdade por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né? Como você disse, os católicos têm esse privilégio também de ter o sacramento da confissão, que é realmente uma reflexão plena, é o bilhete que você está ali, que você agora está perdoado pelo sacramento que dá isso, né? Quer dizer, a instituição proporciona esta beleza da confissão sacramental. Outras espiritualidades têm a sua forma de fazer isso, o importante é fazer. Eu quero te dizer que você, como instituição, como mensagem evangelizadora, né? Porque realmente falamos hoje de quê? Da celebração do Natal, das celebrações, das preparação dessa festa, das celebrações e, acima de tudo, colocar o quê? Uma pitada de espiritualidade, a pitada de espiritualidade naquelas celebrações que já acontecem. E se a empresa, sua empresa, conseguir colocar isso como verdade, uma reflexão sobre amor, sobre perdão, tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. E se fizer para fora dessa empresa, vai ser melhor ainda. Então, de verdade, obrigado a você, toda a tua equipe, pelo carinho de sempre que a gente é atendido aqui. São realmente um melhor que o outro nesse sentido da acolhida. Me sinto muito feliz e sou muito honrado pelo teu convite. E eu espero que todas as pessoas que nos assistem possam, de fato, colocar essa pitada de espiritualidade nas suas vidas para transformar a si mesmo e os outros. E que Deus nos abençoe. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. 2026 melhor que 2025, tá? Amém. No mínimo. Com certeza será. E a você também que esteve conosco até agora, olha, obrigado. A gente está neste começo de dezembro, neste tempo de efervescência, tempo de trabalhar o nosso coração, o nosso interior, e como foram preciosas aqui as reflexões que a gente fez. Bom abraço, melhor, boa noite a todos, um grande abraço para você, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.